Graça e paz, irmãos. Amém. Nós vamos refletir nessa noite especial sobre o nascimento de Jesus Cristo, lendo a partir do Evangelho de Lucas, conforme ele relata no capítulo 2. Eu farei a leitura até o 20º verso. E a nossa intenção com esse relato hoje é descobrir sobre a soberania divina e o escândalo da graça através do nascimento do nosso Salvador. O médico amado vai relatar, a partir do verso 1, capítulo 2, dizendo que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se dele, os anjos foram para o céu. Diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram-se então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Oremos mais uma vez. Pai santo e bendito, a sua palavra está exposta, teu evangelho lido acerca do nascimento do nosso Salvador. Te pedimos auxílio do Espírito Santo para compreender e aplicar nas nossas vidas. Fala com o teu povo, apesar do teu servo. É isso que te rogamos em nome de Cristo. Amém. Irmão, nós vivemos dias próximos ao Natal. Contudo, não é estranho dizer que, de uma certa forma, o Natal já foi domesticado. Virou mais uma data comum, onde as pessoas enfeitam as casas, compram presentes e comem como se não houvesse amanhã. As pessoas olham aquele presépio com Maria, José, Jesus na manjedoura, os animais, e acham aquilo muito fofo, aquilo muito agradável aos olhos. E nada inofensivo, é claro. Mas o que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, se nós usarmos o óculos da história e da teologia, na verdade nós não estamos falando de nada fofo, agradável e inofensivo. Nós estamos relatando uma invasão. É o momento em que o próprio Deus eterno rasga o véu do tempo e entra na história humana, não como um espectador ou um mero participante, mas sim como o protagonista absoluto. Ou seja, o Deus que criou todas as coisas e que existe desde antes da criação, que existe eternamente, passa a existir juntamente conosco
participando das nossas dores e das nossas aflições. Muitas pessoas buscam a Deus na sua manifestação de poder. Outras pessoas por causa dos milagres que Deus também faz, ou até por causa da prosperidade material. Mas a tese que Lucas traz aqui é muito chocante, porque a salvação, ela não veio por nada disso, mas sim através, primeiro, da humilhação. E essa humilhação estava diante da soberania de Deus, que se manifesta através da manipulação dos impérios do mundo, para que nós nos voltemos agora somente para um bebê. Então hoje, a nossa intenção, ao lermos esse texto, ao mergulhar neste evangelho, neste relato, é entender 4 aspectos importantes que Lucas quer dizer conosco. O primeiro aspecto é como que Deus orquestra essa história. A segunda coisa que nós queremos ver é como que Deus se humilha para nos salvar. Também veremos como que os diferentes personagens reagiram a este acontecimento. E por último, como que deve ser a nossa reação, a minha e a sua, nos dias de hoje, diante do nascimento de Jesus Cristo. Dos versos 1 ao 5, nós vamos ver principalmente a soberania de Deus atuando sobre impérios. Aqui, Lucas vai dizer que houve um decreto de César Augusto. Ele faz uma narrativa toda olhando do ângulo do Império Romano. O grande imperador resolve aqui, após décadas de guerra e dele ter trazido a famosa Pax Romana, fazer um recenseamento. Afinal, tinham 2 aspectos importantes aqui. O primeiro era saber o tamanho do seu exército, quantas pessoas ele tinha, qual que é o tamanho do seu poder. E a segunda coisa no recenseamento é cobrar imposto de quem não estava cobrando ainda, ganhar mais dinheiro. Essa era a intenção de César Augusto. Aliás, César Augusto, ele gostava que o chamasse de Salvador do mundo e o Filho de um Deus. Ele de fato se achava o maioral naquela época. Então, diante desses 2 objetivos, ele move o mundo, se achando o senhor da história. Ele, na verdade, acha que estava agindo por livre vontade própria ou política, quando, na verdade, ele estava cumprindo apenas um decreto de Deus. Sem saber, ele estava sendo usado como um instrumento daquele que é o verdadeiro Senhor da história. Como nós lemos na liturgia, ainda o profeta Miqueias, 700 anos antes deste momento, no capítulo 5, verso 2, dizia que de Nazaré, na verdade em Belém, viria o Salvador do mundo. Então era necessário que eles saíssem de onde estavam na Galileia e fossem até essa terra de Belém, para que ali se cumprisse a vontade de Deus. William Hendricks vai dizer que César Augusto, sem saber, estava a serviço de Deus. O imperador estava muito ocupado com o censo, mas Deus estava ocupado com a salvação do seu povo. Deus precisava mover Maria e José de Nazaré para Belém, para cumprir a profecia de Miqueias. O Deus soberano moveu a peça mais poderosa que existia no tabuleiro humano naquela época, afinal Roma era o grande império, apenas para garantir que o seu filho nascesse no lugar correto. Veja a atuação da soberania de Deus nos mínimos detalhes. Outra coisa que nós vemos aqui, além de César Augusto ter virado uma marionete imperial, somente como uma peça de um tabuleiro de dama, mexido pelo seu dono, nós vemos a providência de Deus nos mínimos detalhes. Essa viagem que eles fariam era de aproximadamente 140 quilômetros. Era uma viagem longa. Como daqui em Pindamonhangaba.
que de carro já foi um pouquinho distante. A pé então? Mais que isso, Maria estava grávida, prestes a dar à luz. Imagina uma grávida com os pés inchados, cansada, com dor nas costas, caminhando e passando por todo esse sofrimento para cumprir o chamado de um rei, se recensear, mais do que isso, para cumprir a vontade de Deus. Às vezes a gente olha a dificuldade da vida, e pode ser por conta de uma crise econômica causada pelo governo, um aumento de imposto, uma revisão da aposentadoria, onde você vê que vai trabalhar mais 10 anos para conseguir descansar, e você acha que as coisas estão perdidas, e você acha que você não merecia passar por mais essa dificuldade. Será que Deus perdeu o controle e deixou o homem agir como quer? Não. Aqui nós concluímos que o desconforto ali para eles, principalmente para Maria, e a tirania de Roma eram instrumentos na mão de Deus. Nós temos um detalhe aqui de Deus usando o injusto para satisfazer a sua justiça. Isso não é a primeira vez que acontece. Nós vemos a narrativa bíblica várias vezes, onde Deus usa os justos e os injustos para cumprir a sua vontade. Foi Moisés quem libertou o povo do Egito, mas Deus usou o duro coração de Faraó. Neemias ajudou a reconstruir o templo, mas se não fosse o decreto do rei Ciro, isso não aconteceria. Assim nós vemos com diversos outros personagens, onde nós vemos os decretos terrenos, os decretos dos reis da terra, dos mandatários, sendo subordinados ao decreto do rei eterno. E assim mais uma vez acontece. Nos mínimos detalhes, César Augusto, sem saber, cumpria ali a vontade de Deus. Isso, meus irmãos, prova totalmente que a soberania de Deus está sobre todas as coisas, sobre as maiores, como os impérios, os reinos, hoje os países e a bomba nuclear e qualquer força que seja, como nos mínimos detalhes, como uma grávida caminhando até a cidade para cumprir a profecia. Então não ache que nada na sua vida é o acaso, muito menos de que Ele vai te proteger, se você andar distraído. Não ache também que é uma coincidência. Nós só vivemos aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Ele tem permitido. Assim nós podemos, como Maria e como José, descansar na soberania de Deus agindo sobre a humanidade. Porém, a segunda coisa que eu disse que nós veríamos além dessa soberania de Deus é que ela se cumpriu através de humilhação. Afinal, Deus sendo soberano, precisava se humilhar? Quem exerce geralmente um poder ou liderança, chefia, não gosta de estar errado, né? Às vezes a gente se engana, leu errado, né? Mas não estamos errados. Deus não precisava se humilhar para nos salvar. Mas nós temos aqui, a partir do verso 6 e 7, dizendo que ao completar os dias, Maria deu à luz ao primogênito, ali naquela manjedoura, porque não tinha vaga na hospedaria. O primeiro aspecto da humilhação aqui é o esvaziamento, é uma palavra chamada kenosis. A kenosis, que é o esvaziamento, ele é um paradoxo que Martinho Lutero chamava de o milagre dos opostos. Por quê? Nós lemos que Jesus Cristo estava na criação. Por meio dele, para ele foram feitas todas as coisas, planetas, galáxias, estrelas. E aqui nessa história de Lucas, ele é somente um bebê, chorando, e que não consegue nem levantar a cabeça. O esvaziamento de Deus, Jesus Cristo, que a Bíblia diz que ele era a palavra, o Logos, e que por meio da palavra todas as coisas aconteceram e criaram. Mas agora ele era uma criança, que ainda nem falava.
Contudo, por meio da humilhação de Jesus Cristo, ele não se esvaziou da sua divindade. Ele se esvaziou do direito que essa divindade trazia, o direito de exercer os privilégios da sua glória. Afinal, ali sendo Deus e vendo aquela situação em que ele nasceria, ele poderia escolher um outro lugar um pouco mais confortável para nascer. Mas ele abriu mão de toda a sua glória, esvaziou do seu direito para cumprir a vontade de Deus. Aqui o esvaziamento ou a kenosis não é uma adição e não uma subtração de direitos, porque ele assume a forma de homem sem deixar de ser Deus. Então, de fato, é um paradoxo que nós não podemos compreender pela nossa mente, mas assim Deus fez, enviando Jesus Cristo desta forma. Prova desse esvaziamento, dessa humilhação, como já citado, foi que ele nasceu em uma manjedoura. O texto diz que ele foi posto ali no coxo onde os animais comiam. Spurgeon, em um dos seus sermões, disse que ele não nasceu no mármore de um palácio, afinal o hospital não existia ainda nessa época, mas no meio de palha, para que ninguém tivesse medo de se aproximar dele. Afinal, quem se aproxima do filho de um rei num palácio? Agora, diante de um bebê, numa manjedoura, no lugar onde dormiam os animais, todos têm acesso. Até o mais humilde foi convidado para entrar naquele local de milagre. A manjedoura, então, aqui ela não foi um acidente. Ela foi, na verdade, a teologia visual. Foi Jesus Cristo nascendo aonde os cordeiros sacrificados no Antigo Testamento nasciam. E ele é colocado onde se põe comida. Afinal, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o pão da vida. Desde o seu primeiro suspiro, a sombra da cruz já aparecia naquela manjedoura. Nós já víamos o cumprimento de toda a profecia de Deus, não por um acaso, por um descuido ou por um nascimento fora de hora, que ele foi colocado ali. Mais do que isso, vai citar esse humilde nascimento, dizendo que ele nasceu ali dentre os animais, porque não havia hospedaria. E hospedaria aqui não é como um hotel hoje, comercial. Você vai na cidade e aluga. Apesar disso existir, era muito mais comum ter nas casas um quarto para hóspedes. Então a casa do judeu tinha 3 partes, né? Em cima ficava a casa principal, o quarto de hóspedes podia ser anexo nos fundos ou ainda em cima, e embaixo era onde ficavam os animais. Quando diz que não tinha mais lugar na hospedaria, ou seja, nas casas, é porque estava havendo recenseamento. Todo mundo já estava recebendo os seus parentes ali, e quando eles chegaram, não tinha mais um espaço para que eles pudessem ficar hospedados de forma confortável. Então eles se hospedaram ali na parte de baixo da casa, com o conforto que era possível diante daqueles animais. Vocês lembram que José era da linhagem de Davi, e ele volta para casa para se recensear. Então aqui nós temos a casa de Davi cheia, não dava para receber mais ninguém, inclusive nem o verdadeiro dono da casa. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. O povo estava preocupado com toda aquela coisa do censo, aquela correria. Não deu para organizar a vinda do Salvador. Isso é uma metáfora, na verdade, dos nossos corações. Porque muitas vezes, nesse final de ano, nós estamos entupidos de preocupações, de ambições, de ego, de conquista, de procura de não sei o quê, mas não tem nem espaço para Jesus Cristo no Natal. No relato de Lucas, nós encontramos um contraste à maneira que muitas vezes nós imaginamos a chegada de uma pessoa importante.
Geralmente quando se anuncia a chegada de um presidente, né, ou de uma celebridade muito famosa, né, o que há? Festa, banquete, fogos, né, palácio, hoje helicóptero, jatinho, toda a pompa para receber alguém que é muito importante. Se é na sua casa, você prepara a melhor comida. Se ele for dormir lá, você põe um lençol que você nunca nem tinha usado. Lavou pela primeira vez para receber aquele que viria, por ser muito importante. Mas a vinda do Salvador não era esperada naquela noite. E ele nasceu ali naquele lugar humilde. As autoridades romanas, que poderiam ter sido avisadas, elas estavam preocupadas com outras coisas e desprezando o que estava acontecendo ali naquela casa em Belém. Mas pobres pastores de ovelha, homens do campo, foram os escolhidos para serem os primeiros a receberem as boas novas. Lucas vai relatar a partir do verso 8, dizendo que o anjo do Senhor foi até ele, dando glória a Deus nas alturas, e anunciou que havia nascido o Salvador. E sabe o que isso ensina? Ensina que Deus valoriza não a condição financeira, o status social ou a posição de autoridade que alguém tem. O anjo não foi correndo lá no palácio avisar os reis que Jesus estava vindo. Ao contrário, procurou corações verdadeiramente contritos e humilhados, humildes, assim como o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Esta é a realidade que nós vemos. Deus, sendo soberano, grande sobre todas as coisas, fez com que o seu filho fosse humilhado, nascendo de uma forma não sem querer, mas de uma forma totalmente projetada e detalhada, para demonstrar qual seria a sua missão aqui na terra. E aí nós vemos que este bebê humilhado é o que traz as boas novas do Evangelho para os marginalizados. Leia comigo do verso 8 ao 14. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam o rebanho durante a vigília da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Irmãos, eu disse no início que nós iríamos falar sobre a soberania divina no nascimento de Cristo e o escândalo da graça. Quando nós falamos de graça, o escândalo que tem aqui é que houve uma escolha dos destinatários. Também não foi sem querer, porque os reis estavam ocupados, aí os anjos resolveram falar com os pastores. Não, foi tudo projetado. Afinal, se eu e você fôssemos planejar o marketing da vinda de Jesus Cristo, o nascimento dele, nós provavelmente íamos enviar os anjos para onde? Lá no Sinédrio, para Jerusalém, no Senado em Roma, fazer grandes faixas, toque de trombeta, fogos, luzes. Mas Deus enviou os seus anjos àqueles humildes pastores. No século I, para você ter uma ideia, um pastor de ovelha, ele era visto como uma classe impura quando a gente fala de cerimônia. Por quê? Lidavam com animais e com sangue. Então a primeira coisa é que, em relação à cerimônia, um pastor de ovelha era impuro. A segunda coisa é que, socialmente falando, eles eram considerados desonestos. Já que eles eram marginalizados, de vez em quando sumia uma ovelha, trocava numa outra menor, morria
acidentalmente. Então eram pessoas de fato desonestas na sociedade. O Talmud babilônico sugere de que o testemunho de um pastor não era válido em um tribunal. Então, se ele fosse a um tribunal, mesmo que ele estivesse dizendo a verdade, valia 0. Tudo bem que na justiça brasileira hoje nós somos como pastores de ovelhas. É o que eles querem, não o que nós dizemos. Mas Deus ignorou a elite religiosa. Ele podia ter escolhido alguém cerimonialmente importante para anunciar, ou alguém socialmente mais aceitável. Mas ele ignorou tudo isso e foi diante dos marginalizados avisar a vinda do Salvador. Isso é a demonstração da graça soberana. Isso é para nem eu e nem você achar que a gente é mais limpinho que o outro. Nem eu nem você achar que moralmente nós merecemos mais que o outro. Que o cachaceiro, que o sujo, o maconheiro, o bandido, a prostituta, eles. Não, nós. Não, todos esses são pecadores como nós éramos pecadores diante de Deus. Isso demonstra a graça da salvação. Não há nada que nós possamos fazer para merecer. Não há nada que aqueles pastores fizeram para serem os privilegiados de receberem um furo jornalístico, não do século, mas da história. A salvação não é por mérito nenhum. É Deus quem escolhe os seus e por misericórdia os alcança. Tem uma outra questão interessante, além da escolha desses destinatários diferente, é que tem uma teologia aqui chamada teologia dos títulos. No verso 11, os anjos dizem: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O que significa esses 3 títulos dados a Jesus? O Salvador é que ele não era aquele libertador político e nem guerreiro que os judeus esperavam. Eles estavam esperando um cara forte, num cavalo branco, que tivesse uma espada e que acabasse com Roma. Não. O Salvador não veio libertar o povo de Roma, ele veio libertar o povo da ira de Deus. Ele veio nos livrar da morte e do inferno por conta dos nossos pecados. A segunda coisa que diz aqui é o Cristo, e Cristo significa o ungido. O ungido demonstrava que ele era o cumprimento de todas as alianças do Antigo Testamento. Então, de fato, o escolhido de Deus, o Cristo, Salvador do mundo. E o último título que é dado a ele é Senhor, ou a palavra Kurios. Esse título, usado na Septuaginta, traduziria a palavra Yahvé. Então aqui diz que ele é o Senhor dos senhores, o Deus eterno. Então quando foi dito àqueles homens, disse assim, chegou aí aquele que vai te salvar do pecado, chegou aí aquele que é o escolhido, o ungido de Deus. Na verdade chegou hoje o próprio Deus. Esse foi o anúncio dos anjos àqueles pastores. E aqui tem uma afronta a César Augusto, porque a palavra que ele gostava de ser chamado, o seu apelido preferido era Kurios, Senhor dos senhores. O anjo disse aos pastores que o verdadeiro Senhor não estava lá no palácio de Roma. O verdadeiro Senhor dos senhores estava envolto em faixas, numa manjedoura em Belém. Este é o evangelho dos marginalizados. É a graça escandalosa que alcança o pior dos pecadores, mais conhecido como eu ou você. Aquele que não se importou de deixar o seu trono de glória para nos alcançar e nos salvar. Contudo, irmãos, a história é de fato muito bonita. Parece tudo se completando como nos filmes da Disney. Estamos chegando ao final, o Salvador chegou, agora todos vivem felizes para sempre. Mas eu disse que a quarta coisa que nós veríamos, além da soberania de Deus, além
nós temos visto a humilhação de Cristo, além de nós vermos que o Evangelho é para os marginalizados, é necessário ter uma resposta de fé. Então nós vamos ver aqui a resposta que tiveram cada um dos personagens naquela noite. A reação deles diante do acontecido. O primeiro, do 15 ao 17, é a reação dos pastores. Quando ouviram os anjos, que eles fizeram? Ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecidos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Então a resposta e a reação desses pastores aqui, sabe o que foi? Uma fé ativa e missionária. Primeiro que não é todo dia que você ouve anjos falando. Diz que eles ficaram com medo com aquela multidão de anjos, mas eles não fugiram, eles primeiro creram. E segundo, eles não falaram: vamos aguardar até amanhã, dia amanhecer, a gente ver se não foi delírio da nossa mente, ou se a gente não bebeu nada mais, e aí a gente vai lá. Não, diz que imediatamente disseram uns aos outros: vamos até Belém. Primeira coisa foi uma ação. A palavra grega aqui diz que eles apressadamente agiram. Sabe o que isso significa? É que a fé genuína, a fé verdadeira, ela não procrastina, ela não deixa para o momento adequado para eu receber Jesus. Sabe, depois que eu terminar de criar meus filhos, depois que eu aposentar, eu estiver mais tranquilinho, assim, aí eu vou ler a Bíblia todinha, você vai ver. É só questão de tempo. Agora, né, o trabalho atrapalha, os estudos, enfim. Não, a fé verdadeira que vem de Jesus Cristo não tem momento adequado para receber, ela é para agora, ela é urgente. Quem entende a urgência do Evangelho corre depressa para Cristo. E eles foram até Belém. A ação. A segunda coisa, teve uma confirmação. Aquilo que eles estavam ouvindo não era um delírio coletivo, não era um surto, não era fofoca. Eles de fato acharam a criança envolta em panos na manjedoura. Assim também a fé cristã. Ela não é um tiro no escuro. Eu vou crer nisso daqui porque não sei se vai estar certo lá no final, me dei bem. Se não der também, não tem problema. Não, não é um tiro no escuro. A fé, ela é baseada em fatos históricos. E esses fatos foram criados e sustentados pelo próprio Senhor da história, pelo nosso Deus. Então os pastores foram e admirados viram o bebê. E aí depois que eles viram o bebê, o que fizeram? Cumpriram a missão. O verso 17 diz que eles saíram e divulgaram o que tinham visto a respeito do menino. Missionários fofoqueiros saíram a contar por todo lado o milagre que havia acontecido naquele dia em Belém. Aqueles homens rudes, marginalizados na sociedade, foram os primeiros evangelistas da história ao anunciarem o nascimento de Jesus. Afinal, a nossa salvação não foi somente na cruz, ela iniciou na manjedoura. Já era o anúncio do mais puro evangelho. Deus se fez homem para salvar o pecador. Pastor Hernandes Dias Lopes disse na pregação, dizendo que o encontro com Cristo, ele transforma a nossa língua. Depois de encontrar a Cristo, nós não podemos nos calar sobre o que nós vimos e ouvimos. O evangelismo é transbordar de um coração cheio de Cristo. Então, se você não evangeliza, não é porque você não tem método, não é porque você não tem coragem, é porque o meu e o seu coração não transborda o evangelho de Jesus Cristo. Se todos os dias nós acordássemos com a urgência do evangelho, nós anunciaríamos. Afinal, não sei quem leu essa tarde de que amanhã vai ter um tsunami que vai chegar até aqui em São Bernardo e vai inundar toda a cidade.
É brincadeira, isso não vai acontecer. Mas se fosse, nós já estaríamos divulgando no WhatsApp, na televisão, na internet, estaríamos nos preparando, fugindo para as montanhas. É urgente, vale a nossa vida. Corram para as montanhas. E por que ao vermos o pecador indo para o inferno, nós não anunciamos a Jesus Cristo e a urgência da salvação? Houve outra reação além das dos pastores. Teve a reação da multidão. Ah, multidão, a voz do povo é a voz de Deus. Vamos ver, verso 18. Todos os que ouviram se admiraram as coisas referidas pelos pastores. A palavra no original aqui não é admiraram, mas sim maravilharam. Sabe, se maravilhar é você olhar e falar: rapaz, que coisa maravilhosa, não tem um defeito. Muita gente se maravilha com Jesus. Que homem, e que líder maravilhoso, Jesus é incrível. Mas na rua apresentar Jesus, ninguém o nega, ninguém o rejeita. Jesus, gente boa demais, melhor que já teve. De fato, eles se maravilham até com a comovente história do Natal. É tão linda, as pessoas até choram quando tem a cantata. Ai, que lindo. Mas a admiração não é a fé salvadora. Essa multidão se maravilhou com os relatos, mas aqui não diz que essa multidão seguiu e adorou a Jesus o Salvador. Aqui não diz que ninguém mudou de vida. Afinal, a emoção do Natal passa, o clima natalino, mas o que permanece é a fé. Então não confunda esse sentimentalismo barato com a regeneração de vida, a transformação que somente a conversão em Cristo pode trazer. Essa foi a reação da multidão, e no geral é a reação da multidão aí fora. Se fizermos uma linda cantata, uma linda encenação, enchemos os bancos um domingo, no outro todos continuam vazios. Quem volta? Daqueles que foram curados, quantos voltaram? Há outra reação que não a da multidão e que não a dos pastores. Tem a reação de Maria. Verso 19 diz aí: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Maria era uma fé contemplativa, uma questão teológica. A palavra aqui para guardava era como se fosse um tesouro muito frágil, onde precisasse ter um cuidado excelente. Onde você guardou o peru de Natal? Se no congelador, se está fora, estragou, né? Então esse guardar aqui, ela guardava cada palavra e aquele momento de uma forma muito cuidadosa, e diz aqui que ela meditava. E esse meditava era como se fosse juntando as pecinhas. Ela olhava aquilo que o anjo Gabriel me disse, aquilo que os profetas diziam. O anjo anunciou para eles e está acontecendo. Ela ficava ali contemplando. E às vezes nós somos assim também, né? Olha Deus agindo, olha a igreja avançando, olha, e você fica nessa de contemplar e admirar, e teologicamente confirmar, e vir na aula e aprender, e depois você vir ensinar, e ensinar de novo, e ler de novo, e não sai disso. John Piper disse no livro O Deus que se fez homem, falando sobre entesourar a Cristo, ele disse que Maria era um modelo de quem não apenas ouvia, mas também valorizava. Ela não deixou nenhum fato se perder. A fé salvadora é aquela que vê a glória de Cristo e guarda no centro das afeições. A fé de Maria não era só externa, ela foi profunda, foi reflexiva e transformadora. Afinal, vemos relato adiante que Maria continuou seguindo a Cristo até o final. E aí nós chegamos ao último personagem, a conclusão, meus irmãos. Que personagem é esse?
eu e você. O que nós faremos com esta mensagem que nós acabamos de ler pela 100ª vez na nossa vida cristã? O que essa mensagem de mais um Natal vai fazer diferença na minha vida e na sua? Veja que o texto nos obriga a tomar posição. Se você ainda não entregou a sua vida completamente a Jesus Cristo, você até hoje só estava assim convencido que Jesus de fato é um cara legal para andar do lado, você talvez esteja como aquela multidão, só admirando Jesus Cristo na manjedoura e as suas obras maravilhosas, mas Ele ainda não é o seu Kyrios, Ele ainda não é o Senhor da sua vida, Ele ainda não domina os seus atos, as suas palavras, o seu dinheiro, a sua casa, seu carro, sua conta no banco, aquilo que você acha que é seu, e que a traça e a ferrugem corrói, e que amanhã só serve para sua família brigar, isso se sobrar. Em geral é mais um boleto mesmo. Talvez você esteja não só admirando o Senhor, mas talvez você esteja como estavam as hospedarias de Belém, cheias. Seu coração está muito ocupado agora. É família, é o trabalho, é a casa, é a correria do dia a dia, sabe como é? E eu te digo em amor, César Augusto, uns anos depois, morreu. Sabe o que aconteceu com o Império de Roma? Não sei se você sabe, mas acabou. Já tem bastante tempo. Mas aquele bebê na manjedoura, apesar de ter morrido, ele ressuscitou, vive e reina para sempre. E o seu reino, esse não terá fim. Eu não sei se a próxima potência mundial vai ser a China, a Rússia, se vai continuar sendo os Estados Unidos, pouco importa. Jesus continua reinando eternamente. Ele é o verdadeiro Salvador, Ele é o verdadeiro Senhor, e é por Ele que você precisa ser salvo, não amanhã, não depois, é agora. Assim como os pastores, a urgência para que você seja salvo do seu pecado e da ira de Deus, da condenação eterna do inferno. Não há outro nome, não há outro lugar de refúgio. Corra para Ele, arrependa-se dos seus pecados e creia na sua obra salvadora. Agora eu sei que esse personagem relatado não é a maioria de vocês que são convertidos à igreja. E para nós que já temos Jesus como o nosso Senhor, Kyrios, o que nós precisamos? Precisamos renovar a nossa fé e a nossa adoração. Irmãos, nós precisamos imitar a combinação da fé teológica de Maria, da fé contemplativa. É ótimo saber sobre Deus, a sua pessoa, conhecer a Ele desde a fundação do mundo, o seu plano. Não é um cristianismo raso, é quem estuda a Bíblia, é quem sabe dos decretos de Deus, que busca Ele diariamente. Mas não só isso, tem que ter também a fé prática dos pastores. Nós precisamos obedecer o chamado missionário que eles receberam. Proclamar a verdade do Evangelho a quem? A toda criatura. Não é só o vizinho bonzinho, que faz bolo de laranja, divide. Que toca funk do outro lado da rua também. Também é alvo do amor de Cristo, da salvação, da soberania, da misericórdia. Assim como os pastores, nós devemos não só pregar o Evangelho. Vamos além. O verso 20, que não lemos ainda, diz que eles voltaram. Assim como nós vamos voltar para casa, para o trabalho. Eles voltaram, os pastores, mas eles voltaram como? Glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Nós temos que permanecer firmes, glorificando e louvando a Deus pelos seus feitos. Sabe, às vezes eu voltando para casa, depois do culto, vejo várias pessoas voltando da igreja, várias, e falo, nossa, quanta gente, que bênção, quanto crente. Mas a segunda-feira parece pior que a segunda anterior, não muda nada. Se todos nós, ao sairmos do culto, ao recebermos a palavra da verdade,
todas as igrejas saíssem evangelizando, logo no domingo à noite, na segunda mudassem tudo, fizessem corretamente tudo para a glória de Deus. Esse é o nosso chamado. Não conseguiremos agir sobre todos, mas sobre você. Cuide de si mesmo, da sua fé, afinal a salvação é individual. Finalizando, eu queria que neste Natal a soberania de Deus que reina sobre a terra nos dê paz e segurança, mas que a humilhação de Jesus Cristo nos constrange a viver para Ele. Não fique só na contemplação de ter sido um filho escolhido, o sortudo adotado. Dentro da sua casa tem alguém que não está salvo, no seu bairro, no seu trabalho, na sua família. Tem gente que ainda não conhece o Senhor dos Senhores como único e suficiente Salvador. A encarnação de Jesus Cristo é a garantia que Deus não desistiu de nós na queda. Ao contrário, desde Gênesis 3, Ele disse que um dia o descendente da mulher esmagaria a cabeça do descendente da serpente. Ele desceu para nos buscar. E que nós não saiamos daqui essa noite mais uma vez admirados e maravilhados com a mensagem do Natal, mas sim transformados, glorificando a Deus e louvando a Ele por tudo que vimos e ouvimos, e anunciando a sua morte e salvação até que Ele venha. Amém. Oremos. Pai Santo, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus que demonstrou o seu amor enviando Cristo ao mundo, o Cordeiro perfeito, Emmanuel, Deus conosco, aquele que desde o Antigo Testamento estava prometido para ser o Senhor, o Salvador, aquele que nos livraria do pecado, ó Deus. Nós não temos palavras para agradecer por tamanha dádiva. Nós não temos, ó Pai, como retribuir este presente, esta graça maravilhosa nas nossas vidas que nos alcançou quando nós éramos ainda pecadores, assim como aqueles que vivem distante de Ti, ó Deus, aqueles que porventura ainda não ouviram da Tua palavra, ou os que ouviram e seguiram maravilhados com a obra de Cristo, um grande homem, um grande amigo, um filósofo, um coach, um psicólogo. Ó Deus, que não se limite a isso, que eles possam conhecer de verdade o Salvador, que eles possam conhecer aquele bebê envolto na manjedoura, que ao cumprir a profecia, viveu de acordo com o Teu querer, se entregou à morte, morte de cruz, e toda aquela humilhação a qual ele se propôs, deixando a sua glória, virou em exaltação, a exaltação que o Senhor mesmo deu a ele, o ressuscitando ao terceiro dia e o colocando na mais alta posição, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, reinando sobre toda a terra. Que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores seja o nosso único e suficiente Salvador nesta noite. Que Ele alcance a cada coração, renove e transforme a nossa fé, como uma fé não só contemplativa, mas uma fé operante. Ajuda a mim e aos meus irmãos a testemunharmos Cristo, a vivermos o Evangelho das Boas Novas e a anunciarmos a salvação. É em nome dele que nós rogamos. Amém.